para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, e tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, porque também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Este é o texto usado nesta manhã, o qual nós vamos discorrê-lo a partir de agora, dentro do tema da nossa revista, eleição e predestinação. A guisa de introdução, meus amados, estas duas palavras, às vezes, causam-nos assombro, ou muitas ou poucas vezes nós ouvimos algumas mensagens, ou quase nunca, mensagens sobre esses dois temas, eleição e predestinação. Talvez ou por falta de conhecimento, ou talvez por medo de pregar esta doutrina. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que esta doutrina, a doutrina da eleição e a doutrina da predestinação, ela é bíblica, porque ela está espousada na Sagrada Escritura. Se nós olharmos do Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, nós vamos encontrar Deus escolhendo, Deus tomando a iniciativa da escolha. Então, não devemos, assim, tratar essa doutrina como algo assim que deve ser esquisito, não, pelo contrário. Isso nos traz conforto, segurança, saber que a nossa salvação não depende de nós, mas depende única e exclusivamente da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se eu colocar os meus méritos, as minhas obras à frente do crer, isso é preocupante. Mas quando você olha e você vai para a Sagrada Escritura e você percebe que Deus nos escolheu em Cristo, isso me traz segurança. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai completar. Então Deus tem um propósito na sua criação, Deus tem um propósito em nos escolher, e o texto aqui nos fala, então nós vivemos de acordo com o propósito pelo qual Deus nos escolheu. Então, não devemos encarar esta doutrina assim com medo, Porque hoje também está muito enviesado a doutrina. Você pega um extremo ou vai para outro extremo, e a Bíblia fica de lado. Não. A Bíblia ela será sempre o ponto de equilíbrio, a Bíblia será sempre aquela que dará a direção para a compreensão correta da doutrina. Nós não seguimos a doutrina dos homens, a gente segue o que está espousado na Sagrada Escritura. Ainda que grandes teólogos desenvolveram esta doutrina de forma sábia e de forma guiada por Deus, sim, mas o fundamento não foi as suas ideias, foram as Sagradas Escrituras. Então, meus amados irmãos, precisamos estar atentos quanto a isso. Quero também, meus amados irmãos, afirmar nesta aula que essa doutrina ela é ensinada, sim, na nossa declaração de fé, tá certo? Aqui nós temos a declaração de fé da Assembleia de Deus, escrita pelo pastor Ezequiel Soares e outros teólogos, e de forma muito clara e bíblica, eles expuseram a doutrina, tá certo? Então, faz parte do nosso credo, bom? A doutrina da eleição e da predestinação. Eu quero deixar bem claro. E quem conhece o autor da revista
percebe que ele caminha assim, ele vai citar muito aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a nossa Bíblia, que nós temos como referência da nossa doutrina. Ele vai citar a Declaração de Fé das Assembleias de Deus e ele também embasou aqui o seu ensino no comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento de Strong. Meus amados irmãos, então, indo agora para a revista. A revista ela tem como objetivo três, né? Esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Alguns teólogos tratam isso de modo como palavras intercambiáveis, tá certo? Mas existe uma diferença. Explicar como ocorreu a eleição divina antes da fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos em Cristo. Pronto, aqui estão os objetivos da lição. Então, meus amados irmãos, e a revista é dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, ele trata sobre os eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Ponto 2, ele vai tratar predestinados para filhos de adoção. No ponto 3, ele vai falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então, veja que Deus não faz nada sem propósito. Ele não nos elege e dizer, você é eleito, fica aí sentadinho e pronto. Não. Você não foi eleito apenas para estar na igreja, estar em Cristo. Não, você foi eleito, mas você tem um propósito. Deus teve um propósito na nossa escolha, na nossa eleição. Veja que Jesus disse, eu vos nomeei e vos designei para que vades, né? E deis fruto. E esse fruto deve permanecer para que Deus seja glorificado através de nós. Porque tudo em nós, irmãos, deve redundar a glória de Deus. Tudo em nós deve Deus ser exaltado, porque tudo foi feito para louvor e glória dele. Então, não existe você dizer que é um eleito do Senhor, mas que a sua vida não condiz com a vida de um eleito. E aqui já até o próprio Calvino, ele dizia nas suas Escrituras, se você diz que é um eleito, mas a sua vida não é uma vida de santidade, não é uma vida de irrepreensibilidade, duvide da sua própria eleição. Então, se você achar que é eleito e não tem uma vida cristã e condiga com a sua eleição, porque nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. A minha eleição é ser transformado, eu fui eleito, como Paulo diz em Romanos 8:28, ser transformado à imagem de Cristo. E essa imagem ela é trabalhada dia após dia, nesse processo de santificação que Cristo opera em nós. Então, se isso não acontece na nossa vida, é bom olharmos para aquele texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, olhar se vocês já não estão reprovados. Né? Cuidado, se a gente foi chamado por Deus, nasceu de novo, o Espírito Santo operou em nós, um novo nascimento, e essa nova vida que agora nós temos, nós ainda vivemos do mesmo modo de antigamente, você deve olhar para a Escritura e dizer, Deus, será que eu sou de fato um eleito do Senhor? A minha vida de santidade condiz com o modo de vida para o qual eu fui chamado? Porque Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, ele vai tratar de doutrina. Capítulo 1, 2, 3, doutrina. Capítulos 4, 5 e 6, prática. Então, primeiro, ele embasa a doutrina, a ortodoxia. Dos capítulos 4 a 5, a ortopraxia, quer dizer, a prática da doutrina. Então, Cristo, Paulo está ensinando, Cristo está formando uma nova sociedade. É a proposta da carta aos Efésios. Uma nova sociedade em Cristo. Então, essa sociedade deve viver de acordo com os padrões de Cristo. Então, por isso que essa nova sociedade, que Deus vai levantar, na verdade está levantando através da igreja, ela deve viver os padrões daquele que a elegeu, que a escolheu e a predestinou para ser conforme a sua imagem.
Veja o que diz o versículo 4, como nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Então a nossa vida, agora, em Cristo, é uma vida diante de Deus. Então veja a nossa responsabilidade como eleitos do Senhor. Nos elegeu, nos escolheu, desde a fundação do mundo, para vivermos santos e irrepreensivelmente diante dele. Então a nossa vida agora está diante de Cristo. Então veja a responsabilidade que o eleito do Senhor tem quando é chamado por Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, quero seguir aqui o meu roteiro. Os irmãos têm a revista em casa, continuem acompanhando, eu não vou fugir da lição, mas vou seguir aqui o roteiro. Meus amados irmãos, ainda dando nessa sequência, a carta aos Efésios, ela é uma carta que, diferente de todas as outras cartas, todos os eruditos são unânimes em dizer que esta carta tem um teor diferente. Ela é considerada a joia dos escritos paulinos, né? Ou a rainha das epístolas, porque Paulo começa a discorrer e algo assim das riquezas insondáveis em Cristo. E eu escrevi aqui uma história, transcrevi aqui, na verdade, a história de uma senhora americana, com o nome de Ed Green. Essa mulher entrou para a história como a mulher mais sovina da América. Veja só. No entanto, quando ela morreu, em 1916, ela deixou um espólio estimado em mais de 100 milhões de dólares. Ela comia mingau de aveia frio para não gastar o gás de cozinha. Seu filho teve de sofrer uma amputação, pois ela demorou tanto tempo para encontrar atendimento gratuito, que o caso tornou-se incurável. Era rica, no entanto, escolheu viver como indigente. Excêntrica? Sem dúvida alguma. Maluca? Talvez não a ponto de alguém provar isto. Foi tão insensata que apressou a própria morte ao sofrer uma apoplexia. Enquanto discutia sobre as vantagens de beber leite desnatado. No entanto, a história dessa senhora ilustra inúmeros cristãos que hoje em dia vivem com essa mulher, como esta mulher, né, que possuem riquezas ilimitadas à sua disposição e, no entanto, vivem como indigentes. Então, foi para esse tipo de cristão que Paulo escreve a carta aos Efésios. Certo? Então, meus amados irmãos, essa carta aos Efésios fala das riquezas insondáveis de Cristo. Então, às vezes, nós vivemos como indigentes espirituais, mendigos espirituais, e achamos que a nossa vida deve ser a mais miserável possível. Não. Você está em Cristo. Você foi eleito em Cristo. Você foi escolhido para ser parte da igreja de Cristo. Então você é rico, né? Há riquezas insondáveis para você. Então viva de acordo com o Filho de Deus. Nessa lição também vale a pena, meus amados irmãos, você destacar aí 4 palavras que não podem ficar de fora quando você estuda esta lição. Certo? O autor da revista pincelou aí sim que a palavra eleição, a palavra predestinação, a palavra presciência, e isso aqui é muito importante, e a palavra salvação. A palavra eleição quer dizer eleito ou escolhido dentro. Né? Então, dentre muitos, Deus escolhe aquele que prevê a fé daquele que crê, há de crer em Jesus Cristo. Então, a eleição ela está baseada na pessoa de Cristo. Tá? Então, apesar da capa aqui, do desenho sugestivo da revista, aqui, quando você olha, que tem algumas figurinhas de pessoas e um círculo, né?
Então, aqui, este daqui está dizendo que estes daqui são os eleitos, os escolhidos. Então, essa é a ideia realmente de predestinação e de eleição. Dentre muitos, Deus escolhe aquele daquele que prevê a fé daquele que vai crer em Jesus Cristo. A palavra predestinar ou predestinação quer dizer determinar de antemão. Tá? Então, Deus sabe de antemão quem são aqueles que hão de crer em Jesus Cristo. Por que eu digo que essa doutrina ela é confortadora? Por conta dessas duas palavras. Porque Deus, em momento algum, é pego de surpresa. Deus não, em momento algum da história, Deus é tomado de surpresa. Não. Ele sabe a história do começo, do meio, e ele sabe como vai terminar a história. Então, por isso, isso nos traz alegria, porque o nosso Deus está nos guiando, né, para um final glorioso. A palavra presciência quer dizer pré-conhecimento. Quem expressa bem, quem leu a leitura diária da revista, viu o primeiro texto da carta de Pedro, né, que Cristo nos elegeu conforme Deus nos elegeu conforme a presciência, eleitos conforme a presciência de Deus Pai. Quer dizer, pré-conhecimento. E aqui, a nossa igreja, eu abro parênteses aqui para falar do fundamento dessa doutrina que está dentro da parte da teologia chamada soteriologia, que é a doutrina bíblica da salvação. Então, irmãos, a nossa igreja professa e crê que Deus escolhe de forma presciente e não de forma arbitrária, como ensina alguns, que Deus escolheu ou determinou uns para a salvação e outros para a perdição. Não. Deus escolheu e elegeu a igreja. E aqueles que estão em Cristo e fazem parte da igreja, sim, estes são os eleitos do Senhor. Nós não cremos que Deus diz, este aqui é para o inferno, este é para o céu. Este é para o inferno, este é para o céu. E às vezes você conversa com esses irmãos que defendem essa doutrina, ainda que você queira crer, você de modo algum crerá, porque Deus não pode revogar o seu decreto. Ele já decretou que você vai ser um perdido, que você é um vaso da ira, então você não vai crer nunca. Ainda que você ouça o Evangelho, você pode até ficar um tempo, mas você não faz parte. Então, nós não cremos assim. Nós cremos que Deus possibilita a salvação. E aqui eu cito a frase agora do teólogo Meyer Pillman, quando ele diz, a salvação é suficiente a todos. Quer dizer, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente a todos. Potencialmente tem poder de salvar a todos, mas é eficiente aos que creem. E isto, de modo algum, enfraquece o sacrifício de Cristo. Ele é suficiente, né, para salvar a todos. A Bíblia diz que deu em resgate por todos. Mas nós sabemos que todos não crerão. Mas isso também não enfraquece o sacrifício dele, porque alguns não crerão. Não. Aí fica, né, aqui. Se você crer no sacrifício de Cristo e professar, né, com a boca se crê, com o coração se crê e com a boca se confessa. Se você crê e confessa, então você será salvo. Tá? Então, dentro dessa parte da soteriologia, nós cremos que Deus, sim, escolheu, né, para a salvação aqueles que creriam em Jesus Cristo. E outra palavra também evidente aqui na lição é a palavra salvação, que é soteria ou sotéria, e aí tem vários significados. Livrar, salvar, né? Então, para que haja salvação, tem que haver uma escolha. Uma escolha para a salvação. E Deus faz isso conforme Pedro diz, segundo a presciência de Deus Pai. Quero apresentar também agora aos irmãos, dentro dessa doutrina da salvação,
4 visões sobre a mecânica da salvação, certo? E eu estou dentro do tema da revista. As 4 visões dentro da mecânica da salvação, que todas partem do seguinte princípio da Bíblia Sagrada. Então, homens tiveram pensamentos divergentes quanto à mecânica. O primeiro grupo, não em ordem necessariamente assim, sequencial, este é o primeiro, este é o segundo, não. Temos os pelagianos. Então, os pelagianos afirmam que ser o homem o único agente da salvação. Então, o pelagianismo, que é descendente dos ensinos de Pelágio, que foi um bispo da igreja e foi contemporâneo de Agostinho, tá certo? E aí esse bispo dizia que você é o único agente, o homem é o único agente da salvação. Então, você é quem decide se será salvo ou não. Você é quem pode propiciar sua salvação. Pelágio negava o pecado original, negou que o homem não morreu na queda, que o homem continuou, né? E que o pecado de Adão só afetou ele mesmo, não afetou a humanidade. Aí, contra os ensinos dele, levantou-se Agostinho na época, né? E aí era simpático. Então, Agostinho, que era um monge, tá certo? E foi um dos pais da igreja, e talvez o maior teólogo depois de Paulo. E Agostinho contrapôs a Pelágio. E aí, a partir de Agostinho, a gente tem a ideia do pecado original, de que o homem está morto dentro do pecado, entendeu? A partir de Agostinho. As doutrinas agora começam a ser desenvolvidas. Então, Agostinho é, digamos assim, o pai, né? Não o autor, mas desenvolveu. Depois de Pelágio, vem os semi-pelagianos. Então, alguns anos depois, surgiram os seguidores de Pelágio e deram uma modificada no ensinamento. Então, eles começaram a defender que ser o homem é aquele que dá início ao processo da salvação e que Deus responde ao homem. Então, o homem decide salvar-se e, por esse interesse em ser salvo, Deus responde ao interesse desse homem. Então, deu uma maneirada aí. Mas, que é como dizia Lutero, muda a coleira, mas o cachorro continua do mesmo jeito. É o mesmo ensino, é falso. A nossa igreja não crê nessa maneira. Na nossa confissão de fé, isso tem que ser bem explícito, tem que ser bem ensinado, tem que ser assunto de culto e doutrina, tá certo? Que a salvação é única e exclusivamente obra de Deus. O homem não pode salvar-se a si mesmo. E nem escolher ser salvo se Cristo não colocar a fé suficiente para ele. 3. Aí vem os arminianos, que ensina a ser Deus, que inicia o processo da salvação e o que o homem responde a Deus. Aí sim, a nossa igreja está aqui embasada no ensino do teólogo holandês Jacob Arminio. Deus inicia o processo e você responde ao chamado. Quem ouve a minha palavra e crê, você ouviu, a fé vem pelo ouvir. Agora crer é com o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho. A ação de Deus qual foi? Dá o filho. Agora crer é conosco, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a gente prega o Evangelho, ensina as verdades do Evangelho e você, depois de ouvir, Deus gera fé no seu coração e você responde ao chamado de Deus. Mas a iniciativa nunca será nossa. Por quê? Paulo vai dizer que o homem está morto em delitos e pecado. Então, esse é o ponto da nossa declaração de fé. Tá certo, irmão? Nós estamos baseados na teologia de Arminio. Tá certo? E existe outro grupo que são chamados calvinistas, que argumenta ser Deus o único agente da salvação, predestinando uns para ser salvos e outros para a condenação. Então, dentro do calvinismo, isso tem invadido as igrejas hoje,
essa doutrina, a nossa igreja ela não é calvinista. Nós somos baseados no livre-arbítrio, certo? Então, Calvino tem o seu valor na teologia, tem e muito, contribuiu muito para o Ocidente, né? Para a Europa. Ele não é só, quem lê Calvino não é só sobre salvação que ele escreve, ele escreveu sobre tudo, acho que quase tudo. Ele comentou toda a Bíblia, só não comentou o livro do Apocalipse. Mas Calvino, como teólogo, tem o seu lugar na história. Porém, aqui, a gente crê que ele exagerou um pouco na dose, né? Então, Deus... E isso ele já veio buscar em Agostinho, tá certo? Deus escolheu uns e outros não. E, às vezes o problema não é nem Calvino, a questão, às vezes, são os calvinistas. Tá? E aí entra uma ala dentro desse ensino, que não nos cabe aqui, que é chamado de supralapsarianismo. Quer dizer, é o calvinismo ao extremo. Então não adianta pregar, não adianta evangelizar, porque Deus já tem os seus eleitos e Deus vai fazer com que eles cheguem à salvação sem precisar você ir lá. Então é chamado de hiper-calvinismo. Certo? Não, a nossa doutrina, ela faz parte, sim. Nós cremos e ela é embasada na Sagrada Escritura, e eu quero ler aqui para os irmãos, para você que está em casa, faça questão de ler, se o tempo for suficiente, a nossa declaração de fé, tá certo? Dentro dessas 4 visões na mecânica da salvação: pelagianismo, semipelagianismo, arminianismo e calvinismo. Olha só o que diz a nossa confissão de fé. E no capítulo 10 e no primeiro ponto, do capítulo 10, expressa assim a nossa confissão de fé. Um dia, todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor, e Criador de todas as coisas. Deus, contudo, não deseja a petição de ninguém. Ele cita aqui: e quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Por isso, o Pai enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. O Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11. Por conseguinte, a salvação está disponível a todos os que creem. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo, pois todos nós somos criados à imagem de Deus. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas sim almeja que todos, arrependendo-se, convertam-se dos seus maus caminhos. Atos 17:30. A predestinação, tá certo? Irmãos, aqui ele vai definir como a nossa igreja entende este assunto. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Jesus Cristo, estando relacionada à presciência de Deus. Então, veja como o autor da revista colocou esse tema. Você vai perceber no escopo da revista que ele não foge à regra. Ele não foge à nossa declaração de fé. Então, essa doutrina não é motivo para debates acirrados, não é motivo para controvérsias, não. Essa doutrina é motivo de alegria, de deleite para aquele que é eleito em Cristo. Saber que Deus começou o processo em você e Ele vai completar até o dia de Jesus Cristo. Tá? Então também ele trabalha aqui, não há arbitrariedade da parte de Deus em escolher uns e outros não. Pelo contrário, o sacrifício é potencial a todos. Se você ver, será eficiente. Então, a nossa declaração vai dizer: a predestinação genuinamente bíblica diz respeito não apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus e estando relacionada à presciência de Deus.
Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como Senhor pessoal e Salvador e perseveram até o fim. Você ouve, você responde à mensagem do Evangelho e você persevera até o fim. A Bíblia nos ensina a perseverança até o final. A predestinação do crente leva a ser conforme a imagem de Deus, ou a imagem de Cristo. Aquilo que eu já falei anteriormente. Fomos chamados e escolhidos não apenas para ficar no grupo dos seletos, não. Temos que desenvolver esta salvação e sermos transformados na imagem de Cristo. Romanos 8, 28, 29, você vai encontrar o propósito dessa eleição. Tá certo? Sendo assim, todos somos exortados a perseverar até o fim. Mateus 24, 13. A graça de Deus é manifestada salvadoramente, maravilhosa, perfeita. Entretanto, ela pode ser resistível. Aqui é outro ponto importante na mecânica da salvação. O homem pode resistir ao chamado de Deus. E há N textos da Bíblia em que o homem resiste sim ao chamado. Certo? Pois não são poucos que, ignorando o Evangelho de Cristo, resistem ao Espírito da graça. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto e corruptor. A fé antecede a regeneração, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós cremos que a fé antecede a regeneração, tá certo? E a fé na vida do eleito, Deus gera fé. Essa fé faz com que aquele que ouviu, obedeceu o Evangelho, aceite a oferta do sacrifício de Cristo e crê em Jesus Cristo como Salvador. Então, quem crê e for batizado será salvo. Então, veja que o crer veio primeiro. Se que com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres, veja que a fé está primeiro. Também, que Deus ressuscitou, creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui está a leitura, irmão, da nossa declaração de fé. Está espousado aqui nessa revista, nesses 3 pontos da nossa lição. Agora, caminhando aqui para já o final da nossa aula, né, dentro de eleição e predestinação, tudo isso, irmão, partiu de Deus. Então, a origem disso tudo é o Deus Pai, que é a fonte e origem de toda a bênção que Deus te dá. Se você está na posição em Cristo, uma posição elevada, uma posição de ordem espiritual, lembre-se, foi antes da fundação do mundo. Ninguém havia nascido. Por isso que Paulo já escreve, antes da fundação do mundo. Porque aí ninguém nasceu antes dela. Só Cristo, né, a trindade eterna que subsiste antes da fundação do mundo. Então, a eternidade. Né? Mas a salvação ela foi providenciada na eternidade. Porém, Pedro diz, manifestada agora no tempo presente. Então, qual é o tempo que nós temos? O agora. O presente. Então, nesse tempo, a salvação de Deus está sendo manifestada, mas já foi ordenada desde a fundação do mundo. Essa iniciativa é exposta de modo claro, pois ele mesmo é o sujeito de quase todos os verbos principais. Então, você vai observar no texto da revista, irmãos, quando Paulo diz que Deus nos predestinou, Deus nos escolheu, Deus nos chamou para ser filho, Deus nos concedeu gratuitamente a sua graça, Deus nos agraciou, Deus derramou abundantemente sobre nós, Deus nos tirou o véu e nos desvendou o mistério para que pudéssemos descobrir a sua vontade. Então veja, né? E ele fez tudo isso conforme o conselho da sua vontade. Então observe que a eleição, a nossa eleição em predestinação em Cristo, o sujeito principal que toma a iniciativa é Deus. Todos os verbos, Paulo faz relação, faz menção a ele, foi ele. Então, você que está em casa, nesta manhã, acompanhando esta lição, agradeça ao Senhor, porque você foi alcançado pelo Evangelho. Foi ele que fez isso. Dentro da escolha de Deus,
que elege, aí entra a pessoa de Cristo. O Pai escolhe, o Filho salva e o Espírito Santo aplica a obra do Filho na vida dele. Então, a Trindade toda está envolvida nesse processo. Por isso que é uma doutrina maravilhosa e gloriosa. Porque o Pai, na eternidade, fez o projeto, o Filho tornou possível, como? Fazendo-se homem, morrendo na cruz por nós, né? E consumando a obra da redenção. E agora vem o Espírito Santo, que nos possibilita a crer em Cristo. Essas são as origens dessas bênçãos divinas. Essas são as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, ainda que você não tenha muita riqueza terrena por aqui, mas se você é salvo em Cristo Jesus, você desfruta de bênçãos de ordem espiritual. Tá? Então, Cristo é mencionado pelo menos nos 14 primeiros versículos da carta aos Efésios. Cristo é mencionado pelo título de Cristo, Jesus Cristo, quando Paulo diz em Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o amado. Então veja que o Filho também está envolvido nessa doutrina, né? E ele odeia, então ele nos escolheu para a glória dele. E nada menos do que 15 vezes essa expressão ele odeia. Está aí no texto da carta aos Efésios. Então, só lembrando aos irmãos, que é o primeiro ponto da revista. O Espírito Santo, embora nesse parágrafo seja mencionado pelo nome somente nos versos 13 e 14, sua atividade é mencionada desde o começo até o fim. Então, o que Paulo ressalta é que a bênção que Deus nos dá em Cristo ela é espiritual. É o Espírito Santo, bênção do Espírito para nós. Então, lembre-se, na nossa eleição, em sermos predestinados para a salvação, santificação e redenção, o Pai é o autor. Ele nos escolheu. O Cristo possibilitou como? Se fazendo homem e morrendo por nós. O Espírito Santo aplica em nós a obra da redenção, convencendo-nos do pecado. E para encerrarmos, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai discorrer estas bênçãos dos versos 13 a 14, lembrando, só um parênteses aqui, que eu poderia ter dito no começo, mas esqueci. Esse texto, dos versos 13 a 14 de Efésios, é o maior parágrafo da Bíblia. No texto original, ele é um texto só. Não existe vírgula nem ponto. Então, Paulo abre a boca e discorre este cântico maravilhoso. Então, entrou na Bíblia, está dividido aí em versículos, porque posteriormente foi colocado, mas no original é um texto só, é um parágrafo só, dos versículos 13 ao 14. Né? E os teólogos dizem que quando Paulo abre a boca, parece que começou a sair tesouros insondáveis, foi como uma bola de neve, né? que foi saindo e foi se avolumando, e Paulo não teve outra coisa a não dizer estas coisas maravilhosas. Então, meus amados irmãos, dessas bênçãos recebidas em Cristo, da eleição e da predestinação, como exposa a nossa revista, ela está referente ao passado, presente e futuro. Então, o primeiro ponto, nós vimos que a eleição, ela é Deus, como ele diz aqui no primeiro ponto, eleito para uma vida santa e irrepreensível. Já falamos sobre isso aqui. Segundo ponto, fomos predestinados para a adoção de filhos. Isso eu vou falar mais aqui adiante. Temos alguns minutos. Então, essas bênçãos de Efésios 3 a 14, ela corresponde a passado, presente e futuro. Então, quais são as bênçãos do passado? A bênção do passado está do verso 4 ao verso 6. Já bastante aqui falado, né? Temos falado bastante aqui. O verso 4 ao verso 6, que são que é a bênção da eleição. Então, por que no passado? Porque o autor dessa doutrina é Deus. Eu não nasci antes da fundação do mundo, né? E nenhum de nós.
Então ela está relacionada ao passado. Quando ele diz, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Tá certo? Então, meus amados irmãos, qual o motivo desta escolha? O próprio Paulo diz aí, para sermos santos, que quer dizer santos? Separados. Irrepreensíveis, aquele que não tem repreensibilidade, aquele que não tem falha, certo? Aquele que se apresenta diante dele completo, perante ele em amor. Tá? E ele vai discorrendo aí as bênçãos do passado. Tá? Por isso que os verbos eleger e predestinar, né? Nós não temos como, por nós mesmos, tomar a iniciativa de nos eleger e nos predestinar. Não. Isso já está desde a eternidade passada. Deus já previu, né, a fé daqueles que creriam em Cristo. Então, dentro dessa premissa da bênção da eleição no passado, a gente pode ver aqui três coisas. Primeiro, a doutrina da eleição é uma revelação divina e não apenas especulação humana. Então tem que olhar para esse texto, irmãos, como uma revelação que Deus deu a Paulo, e não para especulação humana. Por quê? Ela não é invenção de Santo Agostinho, a doutrina da eleição não é de Calvino, não é de Lutero, dos reformadores, não. Ela é bíblica. Então Deus é o autor da nossa salvação. Então, ela não é de origem humana. Não foi Agostinho, não foi Lutero, não foi Calvino. Não, eles discorreram sobre ela. Mas Deus é o autor, tá certo? Da eleição. 2. A doutrina da eleição é um incentivo à santidade, como diz aqui o texto, e não uma desculpa para pecado. Então eu sou salvo, sou. Eu sou eleito, sou. Eu sou predestinado para a salvação, sou. Então eu vou viver em santidade. Por isso, e Calvino, vou citar, dizia, se o eleito diz que é eleito, mas não vive a santificação, duvide da sua eleição. Se você tem mais desejo para o pecado do que para ser santo, olhe lá se você não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, o que está nele é a semente divina, é a nova natureza, ele foi regenerado mediante a palavra, então ele agora aspira às coisas que diz respeito a Deus. Porque você está perante Deus, que, como citei já no texto do versículo 4. Então, aquele que foi chamado por Deus, o desejo dele é um desejo santo, um desejo para ser conforme a imagem daquele que o predestinou. Então, ela não é uma desculpa para o pecado, mas pelo contrário, é um incentivo à santidade. Então, precisamos pregar mais essa doutrina. Precisamos ensinar mais sobre essa doutrina, para que o povo desperte o incentivo à verdadeira santidade. Então, o eleito em Deus, ele tem vontade de ser como seu pai. Ele tem vontade de ser como aquele que o chamou. Porque ele sabe que isso redundará em bênçãos e glórias para Deus. 3. E a doutrina da eleição é um estímulo à humildade e não um motivo para o orgulho. Por que, irmãos? É um motivo para a humildade e não para o orgulho. Porque não fui eu, foi ele. Não foi os meus atos, foi a obra de Cristo. Não foram os meus méritos, foi o sacrifício de Cristo. Então isso nos humilha. Nos humilha de que ponto? Porque Deus nos amou antes da fundação do mundo. Aí você olha assim, quem era eu? Um pecador irremediavelmente perdido, condenado ao inferno, mas Deus, por sua graça, me escolheu para que eu seja conforme a imagem do seu filho. Então isso deve trazer humilhação dentro de nós. Porque a Deus, tão somente a Deus, toda a honra e toda a glória. 2. As bênçãos do passado diz respeito a antes da fundação do mundo. 2. E agora? Foi escolhido antes da fundação do mundo. Predestinado. Que bênçãos agora eu tenho no presente? Aí Paulo responde isso dos versos 5 aos versos 8. A Bíblia interpreta a si mesmo. Ele vai dizer assim: nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E ele vai discorrendo aqui
Então, Deus, no seu amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Irmãos, essa expressão, adoção aqui, só quem entendeu isso aqui com a palavra. Isto é um conceito, a própria revista diz que os judeus não conheciam a linguagem da adoção. Isto é uma linguagem romana. Então, Paulo pegou um conceito romano de adoção, quando um homem rico adotava uma pessoa, ele pegava aquela criança, aquele menino, adotava na sua família, dava o nome a ele, e todas as bênçãos correspondentes a ele diziam respeito agora àquele filho adotivo. De sorte que ele não era chamado, e de sorte que agora ele podia chamar aquele senhor de pai. Então, Paulo está ensinando que essa bênção agora no presente tem como objetivo a adoção. Então, você é filho de Deus por criação, e agora, mediante a eleição e a predestinação, nós passamos a ser filhos de Deus por adoção. Deus nos adotou em Cristo na família dele. E aí Paulo diz, agora você pode dizer, Abba, Pai. Só chama Deus de Pai, ou Abba, Pai, aquele que está e foi e é eleito em Cristo Jesus. Esta é a sua bênção do presente. Glorifique a Deus. Você tem toda a intimidade de chamar Deus de Pai, porque Deus lhe chamou para ser filho. Você agora foi adotado na família de Deus. Você agora faz parte do rol da família. Você, como filho, você tem redenção. A palavra redenção quer dizer comprar mediante pagamento de um preço. Então, Cristo pagou um preço por você. Você foi salvo mediante o pagamento de uma redenção. Veja que não foi nós que pagamos o preço, foi Cristo que pagou o preço. Por isso que pelagianismo e semi-pelagianismo não corresponde com a mecânica da salvação. Porque Deus é quem inicia o processo. Deus nos salvou em Cristo e possibilitou que Cristo pagasse o preço da redenção. Tá certo? Então você tem essas bênçãos aí. E nós temos também agora as bênçãos futuras. E agora eu vou encerrar. O tempo aqui já sinaliza. E quais são as bênçãos futuras desta eleição e predestinação? Está nos versos 9 e 10. Sabe qual é, irmãos? É quando Deus nos desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então isso diz respeito ao futuro agora. No passado, eleitos. No presente, adotados como filhos. E no futuro será glorioso. Quando Cristo de fato reinar, ele convergir todas as coisas. Quando ele for Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor da igreja, ele é Senhor da nossa vida. Mas haverá um tempo que Deus entregará o reino ao Pai e Filho, onde haverá um só reino, céu e terra. E Cristo governará. Tudo será convergido para que Cristo seja o cabeça de todas as coisas. E quem vai estar lá com Cristo reinando? Aqueles que foram eleitos em Cristo Jesus. Então, o que são todas as coisas? Não sei se o tempo me permite, mas eu quero transcrever aqui o que falou o grande teólogo John Stott. John Stott, interpretando esse texto de convergindo em todas as coisas, ele diz o seguinte: quais são então todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, que um dia serão unidas debaixo de Cristo como cabeça? Ele diz, certamente inclui os cristãos vivos e os mortos. A igreja na terra e a igreja no céu. Ou seja, os que estão em Cristo agora, nós. E que em Cristo recebem a bênção, receberam a bênção. Que bênção? Eleição, adoção, graça, redenção ou remissão. E estes um dia serão perfeitamente unidos nele. Sem dúvida, os anjos também serão incluídos, tá? Conforme Efésios 3, 10, 15. Mas todas as coisas normalmente significa o universo que Cristo criou e sustenta. Mais uma vez, parece que Paulo está se referindo à renovação cósmica, à regeneração do universo, à libertação da criação que geme e sobre a qual já tinha escrito aos Romanos. O plano de Deus é todas as coisas que foram criadas por Cristo e para Cristo, e que subsistem em Cristo, finalmente
serem unidas debaixo de Cristo, ao se submeterem à sua soberania. Já que no Novo Testamento o declara ser Cristo o herdeiro de todas as coisas. Este é o plano de Deus, unir debaixo da autoridade de Cristo tudo que há no céu e na terra. Esta harmonia inteira de um universo que já não cometerá elementos estranhos e discordantes, mas no qual todas as partes se acharão em centro e vínculo de união em Cristo. E quando isso vai acontecer? Na plenitude do tempo. As duas criações de Deus, todo o seu universo e a sua igreja por completo serão unificados debaixo do domínio de Cristo, do Cristo cósmico, e é o cabeça supremo das duas criações. Meus amados irmãos, que doutrina maravilhosa. É certo que agora sofremos, Paulo diz, mas um dia com ele reinaremos. E esta bênção, a bênção da eleição e da paz desta nação, vai levar você, levará a igreja a um dia a reinar com Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Li a revista para vocês, expus o parágrafo dos versos 3 a 14 dentro do escopo da revista. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço assim a oportunidade dada pelo irmão Francisco de poder estar aqui nesta manhã. Oremos neste momento, agradecendo ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã e por esta palavra tão poderosa. Deus, muito obrigado. Não são os nossos méritos, Senhor, mas é a tua bondade e a tua misericórdia. Abençoa os teus filhos, abençoa o pastor da igreja, o pastor Carlos, sua família. Ó Deus, e assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deu uma hora? 76, deu certinho.